Bom dia, boa tarde, boa noite. Como sempre, não sei a hora que vocês estão assistindo esse vídeo. Hoje nós vamos dar continuidade àquele conteúdo que a gente começou a ver na semana passada, que eu postei para vocês, de relações ecológicas, e uma continuidade disso, né? Dentro da ecologia, nós vamos falar de sucessões ecológicas, né? Então, suceder significa uma coisa depois da outra. Uma coisa sucede à outra, é uma coisa depois da outra. Então, o que é a sucessão ecológica? A sucessão ecológica, ela é um processo de alteração que ocorre de forma gradual na estrutura das comunidades. Lembrando lá o que são comunidades, são conjuntos de organismos, né? Conjuntos de organismos de mesma espécie, ou seja, de populações que vivem em um mesmo ambiente, né? Então, a sucessão ecológica é uma alteração gradual nessas comunidades que fazem parte de um determinado ecossistema ao longo do tempo, até que essas comunidades atinjam um equilíbrio. Então, essas alterações, elas ocorrem em função da ação dos seres vivos sobre aquele ambiente e a resposta desse ambiente sobre essa ação desses seres vivos. Então, essa imagem que aparece aí para vocês é um processo de sucessão ecológica, mostrando o tempo que a sucessão demora para ocorrer, dependendo do ambiente que a gente está falando, obviamente, né? Em anos, até que se estabeleça um equilíbrio desse ecossistema. Então, existem basicamente dois tipos de sucessão. O primeiro dele é a chamada sucessão primária. Quando acontece a sucessão primária? Ela ocorre quando eu tinha um substrato, ou seja, um solo, que não houve em nenhum momento a ocupação daquele solo por nenhum tipo de ser vivo. Por exemplo, afloramento de rocha, quando uma camada profunda de solo, uma camada profunda do solo, ela é revirada e fica exposta, lava vulcânica quando se solidifica, ou seja, ali não tinha presença de seres vivos, né? Então, a sucessão primária ocorre quando vai acontecer uma mudança nesse ecossistema, nesse ambiente, em função do estabelecimento da chegada de seres vivos e formação de comunidades, até que se atinja um equilíbrio. E ela é chamada de primária quando a superfície em que essa alteração ocorre, até então não tinha sido ocupada por nenhum tipo de ser vivo. Então, olha ali mostra para vocês a imagem, uma rocha bruta, de repente pequenos líquens e musgos, esse ambiente vai ficando cada vez mais complexo, vão chegando novos organismos, até que eu começo a ter arbustos, árvores um pouco mais altas, de médio porte, e até árvores de grande porte, tendo a ocupação ficado cada vez mais complexa até atingir um equilíbrio. O segundo tipo de sucessão é chamada de sucessão secundária, e que acontece em ambientes em substratos que já eram ocupados por uma comunidade, ou seja, ali já tem presença de matéria orgânica, seja viva ou morta. É o que acontece, por exemplo, quando eu tenho uma queimada, quando eu tenho um desmatamento, quando abrem-se clareiras dentro de um ambiente, de uma mata fechada. Então, ou seja, ali já havia presença de seres vivos. O que aconteceu foi que, por alguma razão, essa comunidade, esse ecossistema foi perturbado, foi tirado do seu equilíbrio, e o que acontece é que ele trabalha para retomar esse equilíbrio. Então, quando eu tenho matéria orgânica, quando eu já tenho a ocupação daquele ambiente previamente por seres vivos, eu chamo que a sucessão daquele local é chamada de sucessão secundária, né? E todas as sucessões, elas são divididas em fases, né? A primeira fase de qualquer uma das sucessões, seja ela primária ou secundária, é a fase inicial, que recebe o nome de ecese. O que acontece nessa fase inicial? Eu não tenho um ambiente que foi perturbado, que ele precisa chegar ao equilíbrio, então eu preciso que cheguem ali
organismos que sejam capazes de começar a trabalhar com aquele ambiente. É o que a gente chama de espécies pioneiras. São aquelas espécies que chegam primeiro, né, naquele ambiente. Quem são as espécies pioneiras? São os líquens, os musgos, as gramíneas, geralmente organismos de tamanho reduzido. E por que são esses organismos? As espécies pioneiras, elas têm características muito próprias. Ou seja, pensa só comigo, gente, aquele ambiente é um ambiente que está desequilibrado, às vezes nem tinha presença de ser vivo ali antes. Ou seja, para chegar ali, precisa ser uma espécie que seja muito resistente, pouco exigente, ou seja, que dá conta de viver, entre aspas, com qualquer coisa, ciclo de vida curto, com crescimento rápido, alta produtividade primária líquida. Lembra o que é produtividade primária líquida? Produtividade primária é tudo aquilo que os fotossintetizantes produzem, e a produtividade primária líquida é tudo aquilo que eles produzem, menos o que eles perdem via transpiração e com seus processos metabólicos. Lembram disso? Criando, por que é importante a presença desses pioneiros? Porque eles começam a mudar aquele ambiente, criando condições para que organismos mais complexos e mais exigentes do que eles possam chegar naquele ambiente, né? A segunda fase é chamada de fase intermediária ou série, né? É quando os pioneiros já chegaram, já se estabeleceram, já estão mudando as características daquele ambiente e permitem que espécies um pouco mais complexas se estabeleçam naquele local, como arbustos, ervas, pequenos insetos, pequenos roedores. É nesta fase intermediária de série que eu tenho um aumento da diversidade biológica e de nichos ecológicos. À medida que os vegetais vão ficando mais altos, eu tenho uma maior área de sombreamento. E essa cobertura vegetal ajuda no processo de retenção da umidade, melhorando as características do solo. Então, na fase intermediária, eu tenho uma diminuição da produção primária líquida. Por quê? Porque eu tenho um maior gasto, vamos dizer assim, um maior aproveitamento da matéria orgânica que já está disponível ali naquele local. Lembra que nós falamos que as espécies pioneiras são espécies de ciclo de vida curto? Ou seja, elas estão ali se reproduzindo, lá, mas quando estão na fase inicial, elas estão se reproduzindo e estão morrendo, incorporando essa matéria orgânica no ambiente. Então, essa matéria orgânica vai poder ser aproveitada por esses outros organismos mais complexos que chegam no ambiente. E a fase final é a fase que a gente chama de clímax, é onde o equilíbrio é restaurado, é onde eu tenho uma comunidade mais desenvolvida, que é possível se encontrar naquele ecossistema. Então, eu tenho uma grande quantidade de biomassa, uma grande diversidade biológica, uma grande diversidade de nichos ecológicos, e aí, na fase final ou de clímax, é onde eu tenho os indivíduos mais complexos e mais exigentes. Por quê? Porque, lembra lá na pioneira, são os menos complexos e que exigem menos. À medida que eu vou complexando esse ambiente, eu vou permitindo que espécies mais exigentes cheguem e se estabeleçam. Eu tenho uma baixa produtividade primária líquida, obviamente, né, gente? Porque olha o que acontece. Se eu tenho uma complexidade de ambientes, muito é aproveitado ali, né? Sobra pouco, porque eu não preciso que esses organismos, eu não preciso ter muita disponibilidade, porque a comunidade está em equilíbrio, o ecossistema está em equilíbrio, né? Então, essa imagem que eu mostro para vocês aqui, eu tenho uma rocha, um rochedo sem nada, de repente chegam os pioneiros, os líquens, de repente isso se complexa com as briófitas, complexa um pouco mais com ervas, arbustos, até eu ter árvores de maior tamanho, atingindo a comunidade clímax, né? Ou então, eu tenho na secundária presença de gramíneas, essas gramíneas são pioneiras, né? Permitindo, alterando aquele ambiente, dando ali condições para se chegarem, se desenvolverem ervas, arbustos e árvores.
Lembrando que quando as espécies pioneiras estão presentes, a gente chama essa fase de fase inicial ou ESESE. As fases intermediárias recebem o nome de série, e quando eu tenho um ambiente complexo em equilíbrio, a gente fala que a gente atingiu o clímax, né? O que é importante a gente entender da sucessão ecológica? As variações que acontecem, né? Olha só, eu tenho um substrato aberto, seja ele que já tenha sido colonizado ou não em algum momento, ou seja, independente de ser sucessão primária ou secundária, eu tenho os primeiros organismos, as espécies pioneiras se estabelecem, esses organismos alteram as condições daquele ambiente, permitindo que novos organismos se estabeleçam. Esses novos organismos também vão alterar essas condições ambientais, permitindo com que haja estabilização dessa comunidade e dessas condições desse meio, atingindo, então, o que a gente chama de comunidade clímax, de etapa de clímax. Então, o que vai acontecendo? Desde que eu tenho lá a área que vai sofrer sucessão até o estabelecimento da comunidade clímax, eu tenho lá no substrato aberto, antes das espécies pioneiras chegarem, eu tenho um ambiente altamente variável. E essa variação desse ambiente vai diminuindo até se assim, atingir a comunidade clímax, em que a variação é muito baixa. Por outro lado, lá quando eu tenho substrato aberto, antes do processo de sucessão, eu tenho baixa complexidade desse ecossistema, tanto do ponto de vista de estrutura, quanto do ponto de vista de função. Por quê? Porque eu praticamente não tenho ser vivo ali. E à medida que esse ambiente vai sendo alterado, a gente vai aumentando a complexidade desse ecossistema, tanto do ponto de vista estrutural, quanto do ponto de vista funcional. Desculpa. E o que é importante a gente levar em consideração quando a gente estuda a sucessão ecológica? São os gráficos que normalmente aparecem para nós em sucessão. Então, são gráficos de unidades, várias, em função do tempo. Então, quando aparece para nós, o que é preciso que a gente tenha em mente? No início da sucessão, eu tenho uma produtividade primária líquida alta e a produtividade primária bruta, a biomassa e o índice respiratório são baixos, porque lembra que o ambiente é pouco complexo, estão começando a chegar espécies ali? Entretanto, à medida que esse processo de sucessão vai se desenvolvendo e chega ao clímax, eu vou tendo um aumento da produtividade primária bruta, um aumento de biomassa, um aumento de taxa respiratória e, consequentemente, uma redução da produtividade primária líquida. Porque lembra o que é a produtividade primária líquida? É a produtividade primária bruta menos o que se perde com os processos metabólicos e respiratórios. Se eu aumento a minha taxa respiratória e eu aumento a minha biomassa, é óbvio que vai sobrar, o líquido é menor. E um outro gráfico, gente, aqui é muito legal que vocês tenham em mente, né? Quando a gente fala em diversidade de espécies, biomassa e produtividade. Na ESESE, lembra que é a fase inicial, eu tenho uma diversidade baixa e uma produtividade alta. À medida que eu vou saindo dessas fases iniciais e tornando o ambiente mais complexo, a diversidade de espécies vai aumentando e a produtividade vai reduzindo, até que se atinge o clímax. E o que acontece no clímax? No clímax eu não tenho um equilíbrio, então a diversidade permanece constante e a produtividade também. A diversidade, obviamente, muito mais alta e a produtividade muito mais baixa. Entendido? Espero que com essas explicações e com esses gráficos, vocês tenham conseguido entender a sucessão ecológica. E aí, nosso próximo vídeo vai ser sobre as interferências humanas nos ecossistemas, que aí vai muito mexer com a gente enquanto ser humano, tá bom? Em breve eu compartilho com vocês esse próximo vídeo, lembrando que eu estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem, tá bom? Um abraço e até o nosso próximo encontro síncrono.